Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão decidir eleição para presidente em segundo turno. Das 54 vagas em disputa para o Senado, 46 vão ser renovadas. E o cientista político Benício Schmidt faz uma análise dos resultados do primeiro turno das eleições. Hoje é segunda-feira, 8 de outubro, e esses são os destaques do Eleições 2018 Notícias. A TV Senado exibe a partir de agora o programa Eleições 2018. Vamos fazer uma análise da nova composição das bancadas no Senado Federal e discutir como vai ser o segundo turno das eleições para presidente da República e para governador nos estados onde ainda vai ter segundo turno. E para isso, recebemos aqui no estúdio o cientista político Benício Schmidt. Olá, Benício, bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite. É nosso prazer. Essas eleições podem ser sintetizadas como, no plano presidencial, eleições de polarização, não é isso? Exato. Coisa que não tínhamos tido, né? Já há bastante tempo, com esse grau de polarização, né? Uhum. E no plano aqui do Congresso Nacional, uma eleição de novidades, podemos chamar assim? Especialmente no Senado. Eu acredito que a caixinha de surpresas se abriu no Senado, né? O resto era mais ou menos previsto que iria acontecer. Os partidos mais à esquerda perderiam posições no Congresso, nas duas casas. Mas no Senado, a grande surpresa, alguns nomes, né, que já eram parte do patrimônio nacional, fixos, né? Há muito tempo, perderam, não conseguiram e haverá uma renovação muito grande. Também o número de partidos, né? É bom sublinhar, saímos dos 15 e vamos aos 21, se não me engano, né? Uhum. Isso deve alterar o mecanismo de funcionamento interno, dificuldades, etc. Muito bem, Benício, nós vamos detalhar todas essas questões, mas vamos começar falando sobre as eleições presidenciais. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais. A votação está marcada para o próximo dia 28 de outubro. O Brasil terá segundo turno para presidente da República. Nas eleições deste domingo, Jair Bolsonaro, do PSL, teve 46% dos votos, enquanto Fernando Haddad, do PT, ficou com 29%. Haddad ganhou em quase todo o Nordeste e no estado do Pará. Ciro Gomes, do PDT, ganhou no Ceará e Bolsonaro no restante do país. Pois é, Benício, havia pessoas que achavam que essa eleição poderia ser até decidida no primeiro turno, mas esse mapa que nós mostramos aí mostra bem uma divisão de forças. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. De certa forma não houve muita surpresa, né? O que poderia ter acontecido, que era a vitória de um dos candidatos em primeiro turno, por pouco não se verificou, mas no mais a divisão do país estava prevista pelas pesquisas, né? Resta saber agora o que vai acontecer, porque, de fato, o segundo turno é sempre uma outra eleição, né? E eu acredito que o vencedor do primeiro turno não vai mudar de posição nem de estratégia. Quem tem que mudar é quem perdeu, quem não ganhou, né? Quem não foi o vencedor e vai ter que concorrer novamente. Então, vai ser uma novidade, é outro quadro, né? Sim, o resultado de segundo turno já era esperado pelas pesquisas, mas houve um fenômeno ali no dia da votação de desidratação de outras candidaturas que podem ser cruciais agora nesse segundo turno. Exatamente. Eu acho que o mais notável são os dois casos, a Marina e o ex-governador Geraldo Alckmin, né? O que aconteceu com a votação deles foi... Ninguém deixou de ficar surpreso, né? Apesar das pesquisas estarem apontando que eles estavam perdendo votos, apoios, etc. Mas o que se verificou foi inusitado, especialmente no caso da Marina, que foi quase presidente da República, né? Na outra vez, esteve muito forte, venceu fortemente em certos estados, como aqui no Distrito Federal, e que agora, uma votação pífia, né? Isso foi a grande surpresa. Na sua avaliação, os votos dela foram para que campo aí? Eu acho que se dissolveu, né? O desgaste foi grande. A plataforma faz sentido, quer dizer, claro que faz sentido. Faz sentido no seguinte, que a plataforma dela já era conhecida de outros eventos eleitorais, por um partido ou por outro, Partido Verde, depois a Rede, e é uma plataforma muito compartilhada no Brasil. A surpresa é que o candidato não correspondeu à força da sua plataforma, como em outras ocasiões. Na outra eleição, que a Dilma foi eleita, não?
Lembra, a performance da Marina foi espetacular. Não fosse a guerra do PT contra ela, ela teria entrado, talvez, no segundo turno. E a plataforma é compartilhada, tem aderência no Brasil. Mas o comportamento, eu acho que se deve ao comportamento dela, muito errático, né? O comportamento pessoal, uma certa, quem sabe, desilusão antecipada, um desgaste. Um mistério, teria que ser explicado por outros, né? Outro candidato que teve um desempenho superior foi o João Amoedo, do Partido Novo, né? Superior ao da Marina. O senhor acha que essa ideia desse Partido Novo, que inclusive fez aí o candidato em primeiro lugar em Minas Gerais também, para o governo de Minas Gerais até o momento, né? Romeu Zema, você acha que isso aí pode alterar um pouco também as relações daqui para frente, políticas daqui para frente? Olha, é provável, porque o candidato Amoedo e a própria criação do partido é um fato, é um novidadesco, é uma novidade, né? Especialmente pelo fato de desprezar a participação em fundos eleitorais, etc., é uma novidade, né? E provavelmente é um partido que vai adquirir força crescentemente, óbvio. E você menciona o caso de Minas, eu acho que é a grande surpresa, né? A grande surpresa nos pleitos estaduais. É o caso de Minas, quer dizer, o sujeito que ganhou a eleição, o empresário Zema, né? Ele não constava, não estava no páreo. De repente acontece isso. E mostra a força do partido e a capacidade de aglutinar forças que provavelmente não tem identidade, necessariamente, identificação com o partido. É uma ideia vaga, mas as pessoas, como estão cansadas, há um desgaste dos candidatos, mas, de fato, foi a grande surpresa, né? Perfeito. Com 46% de intenções de votos para o Jair Bolsonaro e 28% para o Fernando Haddad, segundo turno agora, essas outras candidaturas presidenciais que ficaram de fora da disputa vão ser realmente decisivas. Então, vamos conhecer a posição do candidato Jair Bolsonaro assim que saiu o resultado. Nesse primeiro turno das eleições. Ele comemorou, agradeceu os eleitores e disse que vai unir o país caso seja eleito no segundo turno das eleições, marcados para o dia 28 de outubro. A nossa união fará com que tenhamos um governo decente, um governo que trabalhe, sim, para o seu povo. Temos, através da nossa liberdade, como indicar pessoas sérias, competentes e com iniciativa para compor esse time de ministério que merece dar uma resposta aos anseios nacionais. Já Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores à presidência, quer unir os democratas brasileiros e comemora a ida ao segundo turno. Nós queremos unir os democratas do Brasil, nós queremos unir as pessoas que têm atenção aos mais pobres desse país, tão desigual. Nós queremos um projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque, de forma incansável, justiça social. Voltamos a conversar com o cientista político Benício Schmidt. Benício, desses dois candidatos aí, qual que você, na sua opinião, acha que tem o trabalho mais complicado para o segundo turno? Sem dúvida o Fernando Haddad, né? Porque o Bolsonaro venceu o primeiro turno, continua nas suas posições, não necessariamente não mudará nada. As alianças que ele fez só se ampliaram, do início da candidatura até ontem. Isso está estabelecido. Quem vai ter que trabalhar mesmo como um grande engenheiro político é o grupo do candidato Fernando Haddad, que vai ter que se compor com as forças que até concorreram com ele também, né? Nessa engenharia política que ele deve aí construir, qual é que o senhor acha que são as principais avenidas que ele deve abrir? Veja, uma coisa interessante é que tem a ver com um fato que eu não esperava que fosse acontecer, talvez nenhum de nós esperava há alguns meses atrás. Todo mundo falava que a democracia brasileira estava consolidada e que ela é consolidada. A minha impressão, essas eleições mostram que não, né? No seguinte sentido, nós estamos voltando a discutir, como na década de 70, algumas coisas fundamentais que, para mim, deveriam ser matérias vencidas, supondo que uma democracia não pode, a cada episódio eleitoral, discutir os seus fundamentos. Não faz sentido. Agora, veja, esse pleito, nós estamos discutindo direito dos indígenas, das mulheres, das minorias, das etnias.
Meu Deus, são direitos fundamentais que estão consagrados na Constituição e na tradição política brasileira. Nós vamos fazer parte da disputa, será sobre isso, o que mostra que a democracia é muito frágil no Brasil, né? Então, é difícil, porque o grande problema, um dos grandes problemas do país, talvez do ponto de vista estrutural maior, seja, de fato, econômico-financeiro, principalmente dado o tamanho da dívida pública, como ela é financiada e nos termos em que ela é financiada. Ela não é a maior do mundo, comparando com outros países, mas do jeito que ela é paga, e os juros que se pagam são inusitados. O país não pode continuar assim, dedicando grande parte do seu orçamento ao pagamento de credores necessários. Então, mas isso ficou em segundo plano. Veja, não se discutiu, a não ser um candidato, que foi o Ciro Gomes, vou mencionar, discutiu abertamente isso, né? No início da campanha. Não foi motivo de debate, não foi causa de debate. E agora, eu acredito que quem discutir esse problema vai levar algumas vantagens, porque esse é o grande, talvez o maior problema brasileiro imediato, né? Agora, o senhor viu também que a rejeição dos dois candidatos que saíram vencedores desse primeiro turno é altíssima. O senhor, como cientista político, vê que essa rejeição altíssima leva o debate mais para esse lado quase que passional? Bom, vai depender dos candidatos. Aí tem um detalhe, né? Os dois são experientes, né? Seja como parlamentar, seja como gestor público. E são pessoas que deverão se comportar corretamente diante dessas dificuldades. A campanha não pode se transformar num ringue de boxe, né? Porque senão vai aumentar a abstenção, vão aumentar os votos nulos e brancos, e o vencedor que surgir daí vai surgir super enfraquecido. Então, eu acho que é vantagem para os dois fortalecer o debate de uma maneira bastante razoável, propondo alternativas para que as pessoas compareçam e tenham confiança no presidente da República, seja ele qualquer dos dois, né? Era isso que eu ia comentar com o senhor, né? A abstenção foi altíssima, a maior desde 1998. Isso também facilita para o candidato que está liderando, não é isso? Claro, ele já está estabelecido, né? Os adversários é que tem que batalhar. Mas eu acredito que vai ser feita uma frente, né, de partidos e das outras candidaturas. Muitos deles vão apoiar o Fernando Haddad, como outros vão apoiar o deputado Bolsonaro. E vamos ver quem vai levar a vantagem. O problema é a Constituição, principalmente para o Fernando Haddad, é constituir essa frente. Me parece bastante óbvio quais deveriam ser os eixos dessa frente. Resta saber se eles vão conseguir, né, fazer. Ok, então vamos falar agora um pouquinho dos senadores, né? O senhor mesmo, no início do nosso programa, disse que foi uma surpresa, um fenômeno que aconteceu aqui no Senado. Gostaria que o senhor desse mais detalhes sobre isso. Pessoas que já tinham vários mandatos e eram conhecidas acabaram ficando de fora. A grande surpresa, de certa forma, foi isso, né? Nomes consagrados e as pesquisas apontando-os como favoritos absolutos, caso do Eduardo Suplicy, da ex-presidente Dilma Rousseff, deu no que deu, né? Eunício de Oliveira, garantido, tranquilo, deu no que deu. Requião, né? Esses são os grandes... No Paraná, né? Paraná, isso são os grandes surpresas, né? Não tanto a renovação que vai haver, mas a renovação em cima desses nomes. Olha, aqui no Distrito Federal também, né? O senador Cristóvão Buarque acabou aí não se elegendo. Né? Impressionante. E vamos então escutar um dos senadores eleitos aqui no Distrito Federal, Exalci, do PSDB, que conquistou, então, a sua vaga aqui para o Senado. Ele foi o segundo mais votado, obteve 403.735 votos, o que representa 15,33% dos votos válidos. Em entrevista à TV Senado, por telefone, ele fala sobre suas prioridades como senador. Na continuidade do nosso trabalho que a gente vinha fazendo na Câmara, tem vários projetos que nós aprovamos e vamos ter que agora aprovar no Senado. Né? Tem aí as reformas que deverão acontecer, a reforma tributária, a reforma política. Vou lutar muito para trazer recursos para o DF, porque já há algum tempo nós perdemos muito recurso aqui. Então, vou defender o interesse do Estado, né, que é o Distrito Federal. Eu fui o presidente da comissão que aprovou a reforma do ensino médio, mas eu
entendo que a gente tem que começar a grande reforma pelo ensino da educação infantil, depois do ensino fundamental. Nós vamos debater isso aí, eu espero que a gente possa exigir o cumprimento do Plano Nacional de Educação e aperfeiçoar realmente a legislação para melhorar a qualidade do ensino, que está péssima. Então, senador Exalci, eleito aqui no Distrito Federal para a cadeira do Senado. Benício, aqui teve um fenômeno interessante. Se de um lado, Exalci, que já foi deputado distrital, deputado federal, né, foi eleito para uma cadeira, para outra nós tivemos a Leila do vôlei, a conhecida atleta Leila do vôlei, que é uma pessoa que poderia ser considerada outsider da política, né? O senhor, essa é a tendência mesmo eu diria mais do que renovação, mas uma oxigenação no Senado? Tem várias maneiras de enxergar o fenômeno, né? Velha história. Finalmente chegou ao Distrito Federal o fenômeno da consagração das celebridades, né? Especialmente personagens da vida esportiva, cinema, rádio e televisão, né? Já tivemos aqui antes, quando foi criada a Câmara Distrital, fenômenos desse tipo, radialistas, pessoas de televisão, e agora ressurge a onda por meio da eleição da Leila, né, como senadora. Mas isso aconteceu em vários lugares do Brasil. Veja, esses jogadores de futebol, né, que foram famosos, claro, agora o Romário... O Romário no Rio não teve esse sucesso. Um acidente no Rio de Janeiro. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o Danley de Deus, né, que foi um goleiro consagrado do Grêmio, foi reeleito e com uma margem enorme de voto, com uma capacidade imensa de eleitoral. Mas o Brasil tem sido isso nos últimos anos, como em outros países também, né? A Itália é o caso mais radical, né? Que inclusive um animador de auditório, na verdade um cômico, chegou a ser primeiro-ministro, presidente, né? Uhum. E comandar um governo. Então, isso é normal, digamos, normal no quadro mundial e brasileiro, né? Benício, se a gente for ver o maior colégio eleitoral do país, São Paulo, eleição para a Câmara dos Deputados lá. Em outras eleições, o deputado Tiririca teve uma quantidade maior de votos. Então, ele regrediu um pouco na sua quantidade de votos e outros candidatos aí com posições ideológicas mais explícitas, mais definidas, tiveram votações maiores. O senhor acha que o eleitorado brasileiro está, nessas eleições, mais consciente das suas escolhas? Não sei. Veja, o que se conhece do Brasil, publicado pela imprensa e pelos meios de comunicação nas redes sociais e tal, eu, como estudioso, como muitos brasileiros são, cientistas sociais, eu diria que é 10% do que realmente é o Brasil, porque nós não conseguimos comunicar esses resultados de pesquisas efetivas que têm sido feitas nos últimos anos, especialmente nos últimos 10 anos. E aí eu digo a você o seguinte, que examinadas essas pesquisas, eu sou uma das pessoas que trabalham nisso e nós não temos publicidade para... Né? Divulgação suficiente. Não tem, só entre os especialistas. O Brasil é muito diferente do que a imagem autorrefletida, porque o Brasil é mais conservador do que se imagina, o Brasil é mais intolerante do que se imagina. E são coisas assim culturais que o Brasil tem, que o põe, não o coloca nas nações mais desenvolvidas do mundo, né? Mesmo que a economia, em momentos que a economia tem tido sucesso, tem tido boa performance, isso não muda. Há uma consolidação de posições, especialmente de natureza cultural, que são típicas de um país que aboliu tardiamente a escravidão, que nunca fez grandes reflexões sobre sua composição. Então, nisso, assim que eu responderia para você, porque certo. O que aconteceu em São Paulo, veja, o Tiririca fez menos votos, né? Mas entraram outros personagens, eu não vou citar aqui para não ser objeto de nenhuma discriminação, nem de agressão, mas outros artistas que entraram, pessoas que não têm a menor experiência política e provavelmente não têm o menor conhecimento da política e da sociedade brasileira, foram eleitos com maciças votações. E isso indica que nós somos ainda muito instáveis, ainda levados sempre por esse lado das celebridades, da exposição. Né? Agora,
As redes sociais também tiveram um papel preponderante nessa campanha curta, né? Se você for ver, em vários estados, tanto para a Câmara quanto a própria eleição presidencial, as redes sociais tiveram um papel fundamental. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, que fizesse uma comparação entre redes sociais e o tempo de televisão, que sempre foi muito valorizado pelas forças políticas e que talvez tenha a sua importância aí. Exato. Isso corresponde ao que os cientistas sociais já verificaram, muitos especialistas também, de que crescentemente, especialmente as gerações mais jovens, abandonam a televisão, né? O sujeito, ele aderiu à internet, né? Os jovens não veem praticamente mais televisão da maneira como isso era conhecido no país, né? Então, as redes sociais assumem uma posição estratégica na comunicação de qualquer coisa, seja em produtos de propaganda comercial, e no caso das eleições, estava previsto. Isso tem uma força imensa, e quem souber mexer com isso... Teve um fenômeno interessante também, que foram nos países onde houve eleição brasileira, né, no exterior, as pessoas fotografando os boletins de urna, né, e colocando isso nas redes sociais. Isso, de certa maneira, causou um alvoroço que até o Tribunal Superior Eleitoral teve de se manifestar, né? Então, vamos saber como é que foram as eleições aqui em Brasília, né? A atenção nas redes sociais não se refletiu nas sessões eleitorais, no dia a dia do cidadão, do eleitor. Não houve registro de confrontos. O destaque negativo foi a sujeira nas ruas. Gente que votou pela primeira vez, gente que não precisava, mas mesmo assim veio votar, gente de todo tipo e de todas as classes sociais. Na periferia de Brasília, muita movimentação, até mesmo na hora do almoço. Aos 80 anos, seu Teotônio quis ver de perto mais uma vez. Votar é bom. Votar é ótimo. Se você não ganha, também não gasta nada. Votou só porque é obrigado ou você queria votar mesmo? Eu queria votar mesmo, para ver se muda, né, um pouco o nosso país. Dessa vez, não houve lei seca nem grandes problemas no Distrito Federal. Mas o material de campanha, esse sim, continua a incomodar. Muita sujeira. Esse foi o único problema que encontramos aqui em Santa Maria, cidade satélite distante quase 40 quilômetros do centro de Brasília. Apesar do fim da lei seca, as opiniões se dividiram e não houve até agora nenhum problema. Eu passei por ali agora, vi muita gente, né, nos bares ali bebendo. E eu, até agora, não vi confusão nenhuma não, mas eu acho errado. Ainda não foi desta vez. A lei pode ter ficado mais rigorosa, mas aqui, próximo a uma das maiores zonas eleitorais da Asa Norte de Brasília, bairro de classe média, o quadro também é o mesmo. Cartazes e santinhos espalhados por toda parte. A gente escolhe o candidato não é por esses papéis jogados aí na rua, não. No final da tarde, casais com bebês caminhavam sem pressa pelo pátio. Seu Argemiro e Dona Neuza, com mais de 70 anos, explicavam por que fizeram questão de comparecer. E eu disse assim, não vou votar mais, tá bom, é uma coisa que eu vou, né? Vou usar da minha idade. Só que agora eu achei que eu tinha que votar, porque eu gosto de reclamar e para reclamar eu tenho que ter o meu direito. Voto porque eu tenho opinião própria, eu tenho um objetivo para mim, para meus filhos, para minha família e os futuros netos que vêm. Então nós temos que participar, escolher um candidato. Benício, como a gente viu aí na reportagem, a população foi às urnas, cumpriu o seu dever cívico, o seu direito, mas eu gostaria de saber se você, enquanto cientista político, antes do domingo, tinha medo que pudesse acontecer algum tipo de distúrbio devido à polarização que a gente via nas redes sociais. Não, sem dúvida, eu confesso que eu estava temeroso, muito temeroso, porque se polarizou muito a campanha, não? E me lembrava alguma coisa que nós experimentamos, especialmente aqui no Distrito Federal, em eleições passadas, né, quando Roriz contra os demais contra Roriz, e presenciávamos, né, quando íamos votar nesses eventos, situações dramáticas. Eu presenciei violência, né, e um medo instaurado. E, felizmente, ontem foi um mar de calmaria, né, um mar calmo de eventos. A persistência dessa questão também prova a obsolescência da comunicação. Candidatos largando papel, como a senhora disse ali no depoimento, não é por aí que o eleitor vai decidir. Isso era antigamente, quando não tinha um meio de comunicação, não havia informação. Hoje as pessoas, quando chegam num posto eleitoral, sabem perfeitamente o que vão fazer, o que escolheram. E a persistência do lixo, bom, é que brasileiro culturalmente adora isso, né? Não dá a menor bola, o lixo para nós não é uma prioridade, né?
socialmente. A gente vai a um estádio de futebol, quando a gente se sai, tem toneladas de lixo, enquanto o japonês, num estádio como aquele, recolhe o seu próprio lixo. Isso aí não mudou, continua. Olha, o TSE, na véspera das eleições, na verdade, na sexta-feira, dia 6, ele chegou a se reunir para decidir se autorizava os eleitores a usarem camisetas dos seus candidatos ou dos seus partidos, né? O senhor acha que isso também foi uma medida preventiva para garantir a segurança das eleições? Sim, mas veja, nós fomos votar ontem e todos nós encontramos nos lugares de votação pessoas com camisetas e com a identificação das suas preferências. Acho que isso não é... Aí vem o problema, né? O TSE não precisa se preocupar com isso, ele precisa se preocupar com coisas mais importantes, como o funcionamento do sistema, a informática embarcada, né? A seriedade, a correção que os fiscais, a fiscalização. Agora, quanto à identificação, isso não é isso que causa problemas, né? Como de fato não causou, né? Perfeito. Qual é a sua opinião sobre esse sistema que a gente usa, o sistema eletrônico dessa geração que é utilizada no Brasil, que é a primeira geração, e que algumas pessoas ainda questionam a segurança dessas urnas? Essa é uma polêmica que persistirá, né? E será provavelmente eterna até o dia que se descobrir um jeito de o sujeito não precisar mais ir numa urna e estar na frente de um computador, ter uma identificação e ele vota, como em alguns países do mundo já se faz, né? Os países nórdicos já praticam... Essa é a terceira geração do voto eletrônico. No nosso caso, esse sistema tem que ser ajustado, né? Não estou dizendo que haja fraude nem nada, mas é um sistema... Já foram identificadas algumas debilidades, algumas fraquezas, e eu acredito que agora, depois dessas eleições, o TSE vai trabalhar para isso, né? Exatamente. Vamos falar sobre isso neste momento, porque festa da democracia com resultado célere e ágil e a existência de um sistema eleitoral eficaz. Assim, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, e o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, definiram o primeiro turno dessas eleições. Eles fizeram um balanço do dia de votações pelo Brasil em entrevista coletiva ontem à noite. As nossas eleições de 2018, quanto a esta primeira etapa, decorreram em todo o Brasil com a normalidade esperada, tendo a Justiça Eleitoral cumprido o seu papel, realizado o trabalho para o qual se preparou ao longo de todo esse ano, com o zelo dos seus servidores e a entregar ao povo brasileiro um resultado célere, ágil e dentro da mais absoluta normalidade. Que esse pleito transcorreu em paz, com tranquilidade, com efetividade e que a vontade do povo brasileiro foi respeitada. Nós não encontramos, pelo menos até o presente momento, nenhum indicador de que esses fake news que viralizaram têm ele qualquer base fática ou real. Portanto, depois de 2 décadas e uma vez mais, o sistema eletrônico adotado pelo Brasil mostra e demonstra a sua rigidez, a sua capacidade de traduzir fielmente, senhora ministra, senhores ministros aqui presentes, a vontade do povo brasileiro. Bom, ministro, aí a preocupação da Justiça Eleitoral e também do governo federal com as fake news, né? Eu gostaria que o senhor fizesse uma análise sobre isso aqui nesse primeiro turno. De alguma maneira, isso influenciou o voto dos cidadãos? Bom, é uma opinião. Certamente há outras opiniões e outros pontos de vista. Estamos aqui no calor da refrega, né? Da batalha, para tentar explicar isso tudo. Acho que sim. As fake news, primeiro, elas são difíceis de identificar e essa tranquilidade que a ministra Rosa Weber transmite sobre o controle disso, ela está no papel dela e é correto, mas cá para nós não é fácil, né? As fake news, e não é no Brasil, é em todo o mundo, e há países pioneiros nisso, que é evidentemente os Estados Unidos, né? As últimas eleições são a ilustração disso. Embora o regime lá seja diferente, cada estado tem uma maneira de apurar os votos e tal, mas, enfim. No caso brasileiro, eu não sou tão otimista. Eu acho que, quanto ao controle dos efeitos, ao controle das fake news propriamente ditas, é o controle dos seus efeitos. Porque houve muito disso. Haverá muito disso, né? Uso de robôs. O mercado financeiro usa, por que o mercado político não usaria?
Agora, a perspectiva de controle exige conhecimento, exige disciplina, exige muito trabalho, especialmente no caso do mercado econômico, mercado financeiro, quando os sujeitos são identificados, eles são punidos pesadamente, tanto aqui, especialmente em países como os Estados Unidos. E aqui também já ocorrem até prisões, né? Empresas que são fechadas de intermediação financeira e tal. Porque aí a responsabilidade é no bolso do investidor, e aí as pessoas reagem com toda a razão. No caso da política, são eventos, passam, a gente pode até achar que houve, mas o que acontece? Há uma complacência, porque não dá para refazer resultados, não dá para checar como deveria se fazer. E as fake news, como é que a gente sabe? É uma nova realidade que foi criada e não é uma novidade, né? Tanto que hoje é muito difícil trabalhar, ter certezas objetivas sobre o que é a realidade política, porque ela está intermediada, ela está penetrada por criações midiáticas que a gente não sabe o que é a verdade, né? Então, é muito difícil isso. Eu acho essa é uma questão que deve merecer todas as considerações, o trabalho, já que a gente vê que os candidatos, por si mesmos, dificilmente se autocontrolam, né? E os seus próprios assessores, agentes, também vão para a competição, e a competição, muitas vezes, é em cima do mercado das fake news. E aí, como saber? Eu acho que todos nós recebemos por dia aí pelo menos umas 4, 5 fake news, né? E quem não tem o mínimo de até às vezes paciência, acaba acreditando naquelas informações sem checar. Mas por outro lado, não caberia aos partidos políticos serem mais incisivos na sua maneira de trabalhar para contrapor essas fake news? Porque às vezes o que dá a impressão é que até algumas alas de partidos políticos acabam utilizando-se das fake news para destruir um adversário. Você chama a atenção, correção aqui, e abre a oportunidade, eu não tinha pensado até há pouco nisso, mas quando você levanta isso, como todos fazem, a gente tem visto, todos os partidos deixam acontecer essas coisas, e eles têm sempre explicações para isso. Provavelmente no mercado da política, se chegar um partido e disser assim, eu vou controlar, ele vai ganhar pontos, porque ele vai competir num campo em que já ninguém mais compete, é da verdade, né? Da clareza, da honestidade, da transparência da informação. O problema, também ligado a isso, quer dizer, os partidos se decompõem, não cuidam disso, embora todos os seus manifestos de criação ponham a ética como o primeiro ponto. Mas isso é no papel, né? Infelizmente é no papel. Tem sido, na maior parte dos casos, quando surgem as fake news e outras manipulações. Mas um outro ingrediente que eu gostaria de lembrar é o seguinte, o controle disso, como você lembrou, a gente recebe uma carga de fake news por dia, e está o nosso alvitre, o nosso arbítrio, aceitar aquilo como verdade ou não e proceder de acordo com as influências que recebemos daquelas notícias, daquelas mensagens. No segundo turno, desculpa. Só para terminar, eu ia dizer, mas como é que nós controlamos pessoalmente? O nosso grau de informação, o nosso grau de educação. Quanto mais educada e informada for a pessoa, mais segura ela vai estar diante desses desafios, dessas mensagens contraditórias, envolventes, etc. Mas como a maioria da população não tem esses dispositivos, ela está exposta, né? Ela não tem cultura suficiente, informação e, portanto, ela não pode ter segurança. Então, nós não podemos culpar a população. Quem tem culpa são as elites que não deixam a população se educar, se informar corretamente, ter educação política, né? Então, era isso que eu ia perguntar. Além do governo, que outras instituições, até da sociedade civil, poderiam atuar? Talvez o senhor que foi professor há muitos anos, né, aqui na Universidade de Brasília, que outras instituições devem atuar para combater esse fenômeno que desequilibra a democracia? Uma coisa que é universal, que deveria ser, é o papel da educação. Quer dizer, a educação, todos, de alguma forma, passam por isso, ou deveriam passar pelos bancos escolares, bancos ou pelos processos. Hoje não tem mais banco, né? Professor, desculpe, eu tenho que interromper, claro. Porque nós estamos na linha aqui do nosso programa com o senador Espiridião Amin, senador eleito, né, pelo PP de Santa Catarina, primeiro colocado lá em Santa Catarina. Bom dia, senador Espiridião Amin. Muito bom dia, Tiago. Bom dia para os ouvintes. Desculpa por atrapalhar o trabalho, mas eu estou à disposição. Com certeza. Do seu ofício.
Primeiro, parabenizá-lo aí pela sua votação, não é? O senhor foi o primeiro colocado. E perguntar para o senhor dizer para os telespectadores da TV Senado, perguntar como é que você recebeu essa aprovação do eleitor e o que o senhor pretende fazer logo que chegar aqui no Senado. Olha, eu recebo com muita honra, muita satisfação, muito compromisso e responsabilidade essa delegação do povo catarinense pela segunda vez. Eu estou no Senado 20 anos depois de ter deixado o Senado no final de novembro, quando fui eleito governador do Estado. E já assumia pela segunda vez o governo de Santa Catarina. Portanto, eu chego ao Senado, se Deus quiser. Primeiro, um grande compromisso com Santa Catarina, um Estado que é um bom exemplo para o Brasil, mas que não é tratado de maneira justa. Nós somos o 6º, às vezes 7º arrecadadores federais, estamos no 22º. Temos um crédito do governo federal por não pagamento de serviço de alta e média complexidade, que são praticados aqui em Santa Catarina, com quase 3 bilhões. Temos déficit em infraestrutura, temos déficit no atendimento, especialmente do ensino médio, e estas questões são de importância nacional, infraestrutura, ensino médio, saúde. Eu pretendo fazer isso dentro do espírito federativo. Agora, o que eu mais pretendo colaborar para que o Brasil tenha é o prosseguimento da reforma política, reduzindo, se não acabando, com esse loteamento de cargos públicos patrocinados pelo Parlamento, em detrimento da democracia, em detrimento da qualidade do serviço público. Esse loteamento, chamado presidencialismo de coalizão, enseja corrupção e desrespeito ao cidadão. Essa é a prioridade política que nós temos que inserir dentro do contexto da reforma, já começando ao acabar com a coligação das pensões profissionais. E desejo contribuir para a reforma tributária, se possível, já quando uma coisa na Câmara deste ano, onde sou deputado, e encarando questões sérias para o Brasil, como ser combate à corrupção, que é a reforma. Tá certo. Muito obrigado, deputado Esperidião Amin, eleito senador por Santa Catarina na primeira colocação. Muito obrigado. O senador eleito Esperidião Amin tocou numa questão crucial para o nosso país, que é a questão econômica, a questão fiscal e, evidentemente, os 14 milhões de desempregados, pessoas que estão sofrendo e que precisam ter aí uma perspectiva, uma luz, ver uma luz em algum local. De novo, o senador Esperidião Amin é um homem com muita experiência, né? Como gestor, como político, e tocou em 2 assuntos fundamentais, pelo visto concordamos, né? Que é a reforma política, por razões que ele aponta, e acho que é o consenso nacional. Já se tomaram alguns passos para as próximas eleições, por exemplo, evitando a coligação nas eleições proporcionais, que já é um passo pequeno, mas importante. E o segundo questão é o que envolve, especialmente ele, que foi governador de Santa Catarina, sabe disso mais do que nós, que um grande problema nas relações Estados e União é o centralismo fiscal da União, né? Dinheiro que nunca retorna, e quando retorna por critérios que favorecem a formação de oligarquias políticas, e não é algo... Especialmente o Sul-Sudeste sofre muito com isso. São estados mais fortes economicamente, pela história, que produzem e que recolhem os seus tributos à federação e não tem retorno disso, né? E o senador Esperidião lembra uma coisa importante, é que eles não têm margem de manobra como gestores, e ele propõe discutir isso no Senado, que é fundamental. Esse centralismo da União, nosso federalismo fiscal, não faz sentido mais, é uma coisa obsoleta e prejudicial ao país, né? Que áreas assim, fundamentais o senhor acha que deveriam ser descentralizadas, assim, recursos descentralizados? Há tributaristas importantes no país que têm escrito sobre isso, e eu não sou especialista, mas eu sigo os relatores da matéria, né? Aprendo muito com eles a cada momento. E atinge todas as áreas. O Esperidião lembra, o senador agora, que a questão da infraestrutura. Como é que um Estado vai se responsabilizar por obras de infraestrutura quando ele depende de todo um procedimento que está centralizado na União? E outra coisa, isso também tem prejudicado a própria União. Veja,
A dificuldade com a judicialização da política, hoje existem programas federais que não estão sendo executados. Não estão sendo executados não por falta de recursos, de dinheiro. O dinheiro é devolvido cada vez mais ao Tesouro Nacional ao fim dos últimos anos. Por quê? As pessoas estão com medo. Ninguém vai comprometer o seu CPF numa política, num programa, por exemplo, na área de educação e saúde. Se você soubesse, talvez você saiba, né? É assustador o nível dos recursos que são devolvidos ao Tesouro quando a população não tem vacinas, não tem cobertura. Na educação, os recursos que são alocados diretamente num programa excepcional que foi criado, se não me engano, no governo Lula ainda, né, de alocar para as escolas elementares recursos para que elas façam a autogestão desses recursos. Você sabe que no balanço, cerca de 25% não sai da União, porque as pessoas não querem se responsabilizar. Ok, vamos fazer uma pausa aqui no nosso assunto, porque estamos na nossa linha com o senador eleito Vanderlan, de Goiás. Vanderlan foi em primeiro lugar lá em Goiás, ele é do PP, teve 31,35% dos votos válidos, o que representa aí, em números absolutos 1.729.637 votos. Bom dia, senador Vanderlan. Bom dia, Thiago. Um prazer enorme estar falando com vocês. Um prazer enorme. Senador, eu gostaria de saber, o senhor que em janeiro, né, em fevereiro, na verdade, tomará posse aqui como senador, quais são as prioridades do seu trabalho aqui no Senado? Tiago, as propostas que nós apresentamos durante a campanha, geração de emprego e renda, né? Tudo que for para gerar emprego e renda no nosso país, em especial no estado de Goiás, nós vamos estar apoiando. Para que isso aconteça, Tiago, nós temos que fazer as reformas que já são discutidas no Congresso Nacional, como a reforma tributária, né? E também a proposta apresentada é a quebra de alguns monopólios que ainda existem no nosso país, né? Embora ainda seja um pouco disfarçado esses monopólios, né? Como a nossa questão do combustível, a questão da energia, gás, entendeu? Nós precisamos voltar a crescer, Tiago. O Brasil voltar a crescer, gerar emprego e renda nesse país, nós temos que tirar esses gargalos que estão inibindo o crescimento do nosso país. Tá certo, senador. A gente, desculpe interrompê-lo, a gente tem um pouco mais de 2 minutos para sair do ar, mas eu parabenizo o senhor pela sua vitória aí no estado de Goiás e desejo que o senhor faça um bom trabalho, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado, Thiago. Um abraço. Um abraço. Muito bem, então, agora são exatamente 9 horas e 52 minutos em Brasília. Eu gostaria muito de agradecer ao nosso cientista político que esteve aqui conosco acompanhando, Benício Schmidt, e gostaria que o senhor desse um recado final para esse segundo turno das eleições, como nós, eleitores, devemos acompanhar esse processo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite seu, da TV Senado, e parabenizá-los, que eu sou um fiel seguidor da TV Senado e da TV Câmara, e especialmente pelas coberturas isentas que vocês estão dando aos grandes problemas nacionais. Isso é notável, isso precisa ser sublinhado, porque não é todos que fazem, né? Estão cumprindo muito bem o seu papel e eu agradeço um honroso convite. No mais, vamos esperar que tudo transcorra normalmente, que haja o debate, que as pessoas se encontrem, se desencontrem, mas se respeitem, e vamos torcer para que essa democracia finalmente volte a ser objeto de atenção para que ela se consolide, porque eu não acredito que ela esteja muito forte, não. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse foi o Eleições 2018 Notícias e nós voltamos logo mais às 1h da tarde para acompanhar uma nova edição. Acompanhe com a gente. Muito obrigado pela sua companhia e um bom dia para você.